paz do Senhor a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. E nesse dia quero refletir juntamente com os irmãos em uma passagem na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 6 e o versículo de número 19 e 20, que diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meus amados ouvintes, vivemos em uma época em que as pessoas estão usando seus corpos de maneira completamente errada. Muitos usam os seus corpos para sua autoglória, para sua autoglorificação ou para satisfazer suas necessidades carnais, para satisfazer os seus desejos carnais. Mas o nosso corpo, ele não foi criado para esta finalidade. O nosso corpo foi criado para ser habitação do Espírito Santo, morada do Deus Altíssimo, e foi criado para glorificar a Deus. Com isso, o apóstolo Paulo ele vai dizer à igreja de Corinto que nós devemos viver uma vida a qual o nosso corpo glorifique a Deus. E como que nós podemos então glorificar a Deus através do nosso corpo? O nosso corpo, ele deve ser usado de maneira em que o Senhor seja glorificado. O apóstolo Paulo ele vai dizer: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Ou seja, se em atividades tão simples como comer e beber, devemos comer e beber para a glória de Deus, então imagine as demais. O nosso corpo, nós conhecemos hoje com os avanços da medicina, ele tem limites. É por isso que a nossa comida ela deve ser equilibrada. A nossa bebida ela deve ser bebidas saudáveis. Por quê? Porque há muitos destruindo o templo do Espírito Santo. E quem destruir o seu corpo, Deus o destruirá. Nós somos mordomos desse corpo, não somos donos dele. Nós estamos aqui para cuidar deste corpo, para que ele possa ser a morada do Espírito Santo. E é tão importante isso porque nós vemos que um corpo, ele usado para a glória de Deus, ele manifesta a presença de Deus. Então, como saber se uma pessoa ela tem o Espírito Santo de Deus? Através de um corpo que está sendo usado para a glória de Deus, um corpo conservado para o uso santo de Deus. E hoje a sociedade ela está cada vez mais depravando o uso do corpo. Pessoas que se entregam a imoralidades sexuais, na qual destruem o corpo, destroem o templo do Espírito Santo. Pessoas que usam drogas, no qual destrói o templo do Espírito Santo. É muito triste ver pessoas que estão completamente dominadas pelo vício em drogas, na qual andam como zumbis pela rua, pessoas que ficam dormindo em valetas porque estão dominadas por um vício e estão destruindo o templo do Espírito Santo. Drogas, imoralidades sexuais, procedimentos estéticos. Quantas pessoas foram criadas de uma maneira, mas vivem insatisfeitas com aquilo que Deus fez e querem, através de procedimentos estéticos, fazer remodelagem do seu rosto, remodelagem do seu corpo, coisas que vão destruir também o templo do Espírito Santo. Porque a vida cristã,
ela deve ser uma vida de equilíbrio. A vida cristã é uma vida de temperança. Não podemos ser muito relaxados, mas não devemos ser também muito apegados. A temperança, o equilíbrio. E a sociedade hoje é uma sociedade que ou ela idolatra o seu corpo, querendo cuidar demais, ou ela destrói o seu corpo, destruindo demais. Mas não, nós devemos usar para a glória de Deus. E usar para a glória de Deus, às vezes, exige fazer até alguns sacrifícios. Por exemplo, jejum. O jejum ele faz bem ao corpo. Ele faz bem para a nossa alma, para o nosso espírito. Um hábito que cada vez menos tem sido praticado pelos cristãos. Mas o jejum é algo importante para nós. É bom para o nosso corpo e é bom para a nossa alma e nosso espírito, pois alimenta a nossa comunhão com Deus. A alimentação deve ser equilibrada. Devemos, por que nós abstemos de uso de drogas, de bebidas? Porque visamos preservar o nosso corpo. Muitas pessoas têm morrido por causa do cigarro, por causa de maconha, de crack, de heroína, de álcool. Estão destruindo o templo do Espírito Santo. E quem destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá naquele dia. Então, meus amados ouvintes, o nosso corpo ele foi criado para a glória de Deus. Viver uma vida de moralidade sexual, viver uma vida nas drogas, viver uma vida imerso na cultura secular da mudança do corpo, do homem querendo ser mulher, da mulher querendo ser homem. Isso você está destruindo aquilo que Deus criou. E a Bíblia é bem clara em dizer: quem destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá naquele dia. Então, que venhamos a viver uma vida a qual o nosso corpo glorifique a Deus, através das nossas palavras, que a nossa boca seja usada para a glória de Deus, através daquilo que vemos, que o nosso olhar seja um olhar que glorifique a Deus, através daquilo que ouvimos, que o que se venhamos a ouvir seja para a glória de Deus, aquilo que colocamos à mão, que seja abençoado para a honra e glória do nome do Senhor. Os nossos pés também, os nossos pés andem em lugares na qual o nome do Senhor seja glorificado, que a nossa mente, os nossos pensamentos estejam fixos em Cristo, para que o Senhor seja glorificado. Então, todo o nosso corpo, todos os nossos sentidos devem ser usados, empregados para a glória de Deus. Por quê? Porque só assim conseguiremos desfrutar de uma vida abençoada, de uma comunhão abençoada com Deus Pai. E assim, no final, receberemos dele um novo corpo, uma nova morada incorruptível. Receberemos dele um novo tabernáculo. O apóstolo Paulo ele vai dizer, ainda que este tabernáculo se desfizer, temos em Deus uma morada eterna. Glórias a Deus. E essa morada eterna que nós desejamos e por isso devemos cuidar desta, para que o Senhor Deus, naquele dia, nos dê uma nova morada, uma nova habitação, juntamente com Ele, onde o pecado já não terá mais lugar, onde as aflições já não terão mais lugar, onde o gozo, a paz e a alegria serão plenas, porque moraremos juntamente com Cristo. Amém.